Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje é terça-feira, né? Então, nós temos aí a nossa aula de história. Mas antes, eu vou aqui passar para vocês algumas dicas de estudo, dicas valiosas, dicas essenciais, e é bom, né, que você siga aí passo a passo tudo que a tia Meire está falando, tá bom? Primeira dica, na sua casa você vai procurar um lugarzinho, né, que seja calmo, tranquilo, silencioso, né, bem arejado, para que você possa ouvir aí tudo que a tia Meire está falando, tudo que a tia Meire está dizendo e que você não venha perder o foco. Segunda dica, tenha sempre aí pertinho de você, né, o seu estojo, contendo aí o seu lápis, a sua borracha, o seu apontador, né, o seu lápis de cor, né, tudo que for necessário para a realização aí da sua atividade. Terminou o vídeo, tá? Você vai fazer aí a sua atividade. E a terceira, né, última dica, tenha sempre aí ao seu ladinho, pertinho de você, o seu material didático, né, o seu livro. Deixe aí o seu livro de história, juntamente aí com o seu livro de reforço, né? Eu venho falando para vocês sempre que um complementa o outro. Então, a nossa aula de história hoje é falando sobre a vida dos africanos que foram escravizados. Então, eu já venho aí falando para vocês, né, como era a vida dos africanos, certo? Como eram as comunidades, né? O quanto eles sofriam, né? Quanto eles eram escravizados. Então, vamos lá. Desde milênios, em todos os cantos do mundo, a escravidão ela foi uma prática, né? Antigamente, ela era comum e aceita por diversos povos, né? E que o comércio de pessoas, ele passou a ser criticado, porque antigamente, eles, como eu falei para vocês na aula passada, eles viam, né, os escravos não como pessoas, não como humanos, mas eles viam aí como mercadorias, né, que eles podiam vender, que eles podiam trocar, né? Então, eles não viam aí essas pessoas, né, esses povos como gente, né, como ser humano. Então, esse comércio de pessoas, ele passou a ser criticado e em muitas regiões ele foi abolido, né? Já não existe mais. Pelo menos legalmente, né, ele foi abolido. Hoje em dia, apesar da existência de milhões de indivíduos, né, que ainda trabalhando como escravos, que ainda existem, mas que tal situação ela é considerada crime pela sociedade. Não pode acontecer. Então, você não pode escravizar aí uma pessoa, né? Porque ela não é mercadoria, ela não é propriedade sua, né? Mas afinal de contas, o que é escravo, né? O que é que significa escravo? Segundo o dicionário, em sua primeira acepção, né? Escravo é quem ou aquele que é privado de sua liberdade, né? Que não é livre, que está submetido à vontade absoluta de um senhor, né, de uma pessoa a quem pertence como propriedade, certo? Então essa é a definição aí de escravo. Apesar de o comércio de escravos já ser praticado na África, foi com a chegada dos portugueses nesse continente que o tráfico escravista, né,
se configurou na maior migração forçada de povos na história. Os pesquisadores apresentam números diferentes, né, que vão de 8 milhões até 10 milhões de pessoas, né, que são obrigadas a deixar aí sua terra natal, né, onde mora justamente com a sua família, para atravessar o Oceano Atlântico para ser escravos em regiões, certo? Como eu já falei para vocês, é uma prática que ela foi abolida, né? E que não pode mais existir. Entretanto, a escravidão em massa ocorreu com a abertura das rotas comerciais do Atlântico. A ligação comercial do continente africano com a Europa e a Ásia transformou o escravo em um dos principais produtos de exportação, gerando grandes lucros à elite de várias sociedades africanas, né? Tal situação ampliou o número de escravos que, né, se comparado, no caso, aos antigos sistemas existentes na África, garantiu a exploração, né, do vasto território, né, de recém-conhecidos aí na América. E o que é senzala? Você já ouviu essa palavra? Senzala é uma espécie de habitação ou alojamento, né? Elas existiram durante toda a fase, né, de escravidão e eram construídas dentro da unidade de produção de engenhos, de mina e de ouro, né, também de café. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande, né, em que os escravos passavam a noite. Muitas vezes eram acorrentados dentro das senzalas para evitar a fuga, né, que os patrões não queriam que eles fugissem. Então, porque costumava ser rústica, né, abafado, era desconfortável, não tinha janela. Então, eles ficavam tudo ali amontoados, né? Além de trabalhar em longas jornadas, viviam em péssimas condições, né? Como os vestiam trapos assim, muito velhos, né? Eram açoitados pelos capatazes e ainda comiam o resto de comida. Então, eles trabalhavam tanto na produção de cana como nas casas, né? Fazendo trabalho de cozinheira, de faxineira, de ama de leite. Então, essa foi a nossa aula de hoje de história, né? Se você tiver ficado na dúvida, basta voltar o vídeo e ver quantas vezes você quiser, ok? Acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.